as línguas, a regulamentação da obrigatoriedade das línguas, do estudo das línguas, ficou a cargo dos estados e municípios definirem. Bem, saindo da 5692, que criou o ensino de primeiro e segundo grau, vamos para a 9394/96. A Lei 9394/96, está aqui, desse lado, ela pega o ensino de primeiro grau e transforma no ensino fundamental. Pega os 8 anos do primeiro grau, estabelecidos pela 5692 do ano de 1971, e transforma no ensino fundamental também com 8 anos. O ensino fundamental, na Lei 9394/96, nasce com 8 anos. Ele só vai ser ensino fundamental de 9 anos, como é hoje, como é formatado hoje, 10 anos depois da publicação da LDB atual, da 9394/96. Só no ano de 2006, a gente dá uma hipertrofiada horizontal, estendendo o tempo de permanência no ensino fundamental em mais um ano, através da Lei 11.274 de 2006, 6 de fevereiro de 2006. Hammurabi, é importante para o meu aluno saber o número desta lei? Não, mas é imprescindível para você que vai dar aula saber que foi a Lei 11.274 de 2006 que aumentou o tempo de permanência no ensino fundamental de 8 anos para 9 anos. Porque quando ele é criado, por ocasião da publicação da Lei 9394/96 em 1996, ele tinha apenas 8 anos. E a 9394 também vai pegar o ensino de segundo grau, definido na 5692, e transformar no chamado ensino médio. Perfeito? Até aí, tudo tranquilo. Dando continuidade, então a gente pode ter uma análise mais holística da evolução das 3 legislações nesse único quadro. Começando ali com a 4024 do ano de 61, o ensino era dividido em primário e ginasial. Primário e ginasial, cada um com 4 anos, veja lá. Com a 5692, eles evoluem para o ensino de primeiro grau, com 8 anos de duração, e com a 9394/96, eles viram o ensino fundamental, inicialmente com 8 anos de duração, e depois com 9 anos, de 2006 para cá, 9 anos de duração. E aqui, por ocasião da publicação da Lei 4024, temos a figura do colegial, que depois evolui para o ensino de segundo grau, com a 5692 de 71, e vai até o ensino médio, com duração mínima, faltou ali a palavra mínima, na 9394, mínima de 3 anos. Enquanto a 5692, o ensino de segundo grau tinha 3 anos, com a 9394/96, o ensino médio passa a ter a duração mínima de 3 anos. Só faltou a palavra mínima ali, depois você complementa no seu material. Perfeito? Muito bem. Então, para a gente finalizar esse bloco, dentro do universo da 9394/96, essa coisa de ginasial, colegial, isso desaparece. A gente passa a ter a educação dividida em 2 níveis, segundo o artigo 21. A chamada educação básica e educação superior. Isso tudo é novidade implementada pela 9394/96. E a educação básica vai se dividir em etapas. A educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. Vamos aprofundar sobre isso. É só para que você entenda que isso que você está vendo aqui, esse panorama, ele nasce com a 9394/96. A educação divide-se em 2 níveis, educação básica e educação superior. A educação básica vai se dividir em etapas, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E
Como eu disse, a educação divide-se em dois níveis, educação básica e educação superior, e vamos aprofundar também na educação superior. E a educação, além de se dividir em níveis, ela se divide em modalidades. Falar de educação especial, falar de educação profissional, falar de educação para jovens e adultos, falar de educação indígena, falar de educação à distância. Não é falar de níveis, mas é sim falar de modalidades. A educação divide-se em níveis e modalidades. E no primeiro nível, que é a educação básica, ela se subdivide em etapas. E nas modalidades temos diversas modalidades. E tudo isso é implementado pela 9394/96. Bem, só para voltar num tema que eu mencionei aqui anteriormente, mas eu não aprofundei, na transição. Nós tínhamos ali, no período de transição, quando a gente falou ali da 4024, eu mencionei que você saía do ensino primário e ia para o ginasial, mas que essa saída não era automática. Não era. Tipo, passei do 4º ano do ensino primário para o 1º do ginasial. Não era automático. Existia o chamado exame admissional. Se você está vendo essa videoaula e você fez o exame admissional, você é grupo de risco para o coronavírus. Toma cuidado, não saia de casa, fique em casa. Estou avisando, tá? Então, você era grupo de risco. O exame admissional é um negócio muito antigo, que era a prova que você fazia para sair do primário e ir para o ginasial. Hoje, você sai dos anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais do ensino fundamental automaticamente, sem fazer nenhuma prova. Naquela época, 1961, seria mais ou menos a mesma transição, só que para você transicionar dos anos iniciais para os anos finais, você teria que fazer essa prova do exame admissional, ok? O ciclo colegial, a gente já mencionou aqui, e a educação superior tinha o seu tempo variável. É muito importante você também lembrar que quando eu falo de ciclo ginasial e colegial, o ginasial já e o colegial já eram divididos em ramos de ensino, que é o que pouca gente lembra. Tínhamos ali a figura do secundário, a figura do comercial, a figura do industrial, a figura do agrícola, a figura do normal, que persiste até hoje. Não nessa estrutura, mas o curso normal de formação de professores. A exemplo do que é ministrado no Carmela Dutra, lá em Madureira, no Rio de Janeiro, e muitas outras escolas ainda do país. Essa ideia do normal ainda existe, não como uma subdivisão do ginasial ou colegial, mas como um resquício disso. O curso normal está aí presente até hoje. Perfeito? Então, para a gente fechar, ensino de primeiro grau na 5692, de 1971, 8 anos. Segundo grau, 3 a 4 anos, isso era um pouco variável, porque já existia nessa época a ideia do curso de segundo grau profissionalizante. E este, por ser profissionalizante, podia ter mais de 3 anos. E o ensino superior, cuja duração ela é variável. A título de observações, com a junção dos antigos primário e ginasial, ali já vai desaparecer o curso de admissão. Então quem estudou na época de primeiro e segundo grau, já sob a égide da Lei 5692, já não fez exame de admissão. Só quem fez o equivalente aqui do ensino de primeiro grau, isto é, o primário e o ginasial antes de 1971, que fez o exame de admissão. Por isso a brincadeira aí do grupo de risco. Segunda observação. A duração normal do segundo grau era de 3 anos, a normal. Ela ultrapassava quando ele era um quando ele era um ensino médio de segundo grau, na verdade, profissionalizante, como eu destaquei aqui e já tinha mencionado ali em cima. Ele geralmente, quando era profissionalizante, tinha 4 anos de duração. E a última observação.
A carga horária e o número mínimo de dias letivos. Sob a égide da Lei 5692 do ano de 71, a carga horária mínima anual era de 720 horas para o ensino de primeiro grau e segundo grau. E o número mínimo de dias letivos, tanto para primeiro como para segundo grau, era da ordem de 180 dias. Isso vai mudar com a 9394/96, que vai pegar e criar a ideia da educação básica, que tem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e cujo tempo de ensino fundamental terá a duração de 9 anos. Esses 9 anos referem-se apenas ao ensino fundamental. O ensino médio será de no mínimo 3 anos. O superior, a educação superior, terá duração variável. E aqui as observações. Os níveis da educação escolar passam a ser 2, educação básica e educação superior, como eu já expliquei. Segunda observação, a educação de jovens e adultos, a educação profissional e a educação especial são modalidades de educação, não são níveis, já havia explicado isso. E a educação básica, nos níveis fundamental e médio, passam a ter 800 horas anuais, no mínimo, e logo depois haverá uma alteração distribuindo essas 800 horas para um período mínimo de 200 dias letivos. Então a gente já pode entender isso aqui como no mínimo de 800 horas e no mínimo 200 dias letivos por ocasião da publicação da 9394/96. Você vai perceber ao longo do nosso curso que às vezes eu falo uma coisa e 1 ou 2 slides eu repito um pouco aquela coisa. Primeiro, para ajudar você a consolidar. Segundo, se eu repito, geralmente eu repito na forma de uma tabela ou na forma de um gráfico. Para você que está fazendo o curso de formação de professores de legislação educacional, estas apresentações em PowerPoint desses slides que você vê aqui atrás, elas ficam disponíveis para download e disponíveis de uma forma editável. Você pode tirar a minha logo e colocar a sua. Para você que está fazendo o curso, você está autorizado a fazer isso. Tira a minha logo, coloca a sua. Você tem acesso a essas tabelas, puxa ela para um lado, puxa para outro, muda de cor, melhora a tabela. E monta com esse meu material o seu material. Coloca mais informação, coloca menos, coloca questões já no seu curso. Nosso curso aqui será um curso todo teórico para depois estudarmos as questões, porque o meu compromisso não é te ensinar de forma que você vá passar em um concurso público. Isso acaba sendo consequência. O meu compromisso é te ensinar para você dar aulas. Então vamos ver toda a teoria primeiro e depois vamos fazer algumas questões de prova. Tá? Então, esse material fica disponível, você vai fazer o download de forma editável, que você pode utilizar para montar suas aulas. Isso vai te economizar meses de trabalho. Você ter todo um curso montado de LDB bonitinho vai te economizar meses de trabalho. Eu estou te economizando meses de trabalho ao disponibilizar esse material. Você pode mudar de cor. Eu sugiro que você mantenha o fundo branco. Por quê? Porque muitos alunos optam, às vezes, por imprimir o material. Se você for disponibilizar para os seus alunos, você pega essa apresentação em PowerPoint e converte para PDF. Não forneça como PowerPoint, forneça como PDF, de tal forma que ele possa imprimir 4 slides, 6 slides por página, na forma de PDF. E tendo um fundo branco e as letras pretas ou vermelhas, ele economiza tinta. Seu aluno economiza tinta. Se você colocar slides muito estilizados, como esse que está aqui, apresentando o fim da aula, se o aluno for fazer impressão, ele vai gastar toda a tinta da impressora. Então, por isso a ideia do fundo branco, sua logozinha, se você quiser colocar, e alterar o slide à vontade. Então, chegamos ao fim da nossa segunda aula. Nos encontramos com o próximo tema na aula de número 3 do nosso curso de formação. Um grande abraço, fique com Deus e até breve.